Boa noite, gente! Estamos começando o terceiro dia de Semana Lixo Zero. Hoje a gente vai receber o Gabriel Müller. Ele tem um projeto incrível chamado Vivência na Essência. E ele vai compartilhar um pouco da trajetória dele nesse projeto, todas as ações que eles já fizeram. Vai contar um pouco sobre compostagem doméstica e por que é tão importante realizar essa compostagem. E também vai dar algumas dicas e mostrar um pouco como funcionam, né, as camadas da compostagem. São 20 horas agora, daqui a pouco ele está entrando para a gente começar essa live. Já queria agradecer a todas as pessoas que estão presentes aqui e dizer que eu estou muito feliz de estar podendo realizar essa Semana Lixo Zero Resende, que esse ano vai estar 100% online devido, né, quarentena e pandemia, mas com uma programação super legal, super especial, pensada direitinho pra gente ter uma vida cada vez mais consciente e cada vez mais lixo zero. Só esperando aqui o Gabriel entrar. E é isso, sejam bem-vindos. E tô gravando. Tô gravando dessa vez usando um aplicativo aqui que eu baixei, porque ontem, apesar da live ter sido incrível, deu um erro na hora de gravar e eu não consegui gravar um segundo da live de ontem. Fiquei muito chateada, porque quem tava ontem sabe como foi uma aula, né, de nutrição consciente, de conexão com a natureza, com a terra. E eu fiquei bem chateada de ter flopado. Chegou, Gabriel! Uhul! Ele é o Cristina Souto Maior, ele tá entrando pelo perfil da mãe dele. Mas é isso, Gabriel, seja bem-vindo. Muito obrigada por aceitar esse convite, né? Até de última hora, para você estar trazendo aí a palavra da compostagem. E a sala é sua, o palco é seu, pode começar trazendo seu conhecimento aí e compartilhar com a galera. Tem que abrir o microfone. Então é isso, né? Vocês entenderam tudo que eu falei, concorda. Yeah! Então, primeiramente, boa noite, todo mundo que está aqui. É um prazer encontrar. Oi, Sandra, tudo bem? Ah, Lu. E mais outras pessoas que estão chegando. Muito bom estar todo mundo aqui junto, compartilhando esses momentos. Agradeço demais o convite, né, para poder compartilhar um pouco do que eu venho aprendendo, né, a partir do momento que eu fui me questionando algumas coisas em relação às consequências dos nossos atos e tal, né? Então a gente fala sobre uma gestão, né? A gente está vendo aqui as eleições chegando, etc. Falamos também, já tem esse debate também sobre aspirantes a pessoas de cargo de governo, assim, que se alinhem a essas questões ambientais que são importantes, a gente ter esse tipo de compromisso também de dar uma olhada, ver quem está atento, né? E entre essas consequências do nosso consumo, a gente começa a ver a nossa casa como um reflexo do que a gente pode fazer para mudar alguma coisa. Então, o hábito de consumo e o descarte correto dos alimentos já ajuda muito o processo de reciclagem, né? A não contaminação do solo, lençóis freáticos, enfim. Você começa a poder ter uma experiência no seu laboratório de casa, né, e vendo as transformações disso, dos seus hábitos. Então, é muito importante. A gente viu na live anterior sobre nutrição, né? E sobre as plantas e o Giacomo, eu quero. E sobre as plantas, né, a importância das plantas. Então, a gente pode ter um jardim medicinal na nossa casa, a gente pode experimentar o descarte correto dos nossos alimentos. Então, já evita o descarte orgânico junto com o reciclado, já é um bom passo. Enfim,
Eu acho que eu fui um pouco prolixo, mas deu para entender que eu reforcei bem, né? A gente já começa separando o que é, de fato, resíduo orgânico do não orgânico. E eu mandei um link aqui, aproveitando o Instituto Lixo Zero, um link da vasocompostagem, né? Que foi uma sugestão também para a gente ter isso daqui como laboratório. Eu achei engraçado porque a compostagem são técnicas para acelerar o processo de decomposição, né, do alimento, para ele poder retornar os nutrientes até a terra. E aí você poder alimentar a sua comida, né, tornar a comida mais nutritiva e, consequentemente, dar um destino correto, que é o que a gente estava falando. E é muito interessante a gente, na hora de começar algo, a gente tem que começar a observar quais são os recursos que estão à nossa volta. Né? Então, para você começar a utilizar os recursos à sua volta. Os exemplos que eu vi assim, de compostagem que você pode fazer, ela a gente faz compostagem. Eu trouxe aqui um galão de 10 litros, ou 5 litros, acho que 10 litros. Eu já havia utilizado para vaso, né? E ele tem a possibilidade de você plantar e depositar cereais orgânicos aqui. Outra opção muito boa que eu queria compartilhar com vocês assim, é utilizar os recursos à nossa volta, né? A compostagem já tem um tempo. Eu tô me explicando bem, eu tô me sentindo falando demais aí, quando eu não tô acostumado, né? Mas a galera tá aí, tá acordado, tá todo mundo acordado? Estamos sim. Eu desliguei a câmera para ver se melhora a conexão, porque tá dando umas cortadas, pixelando o seu vídeo. Aí eu desliguei a minha câmera para ver se melhora. Mas tá ótimo, tá? Pode seguir. O som tá bom? Tá. Então, vou aproveitar para tomar um raciocínio. Quando a gente vai começar qualquer processo, uma gestão interessante é a gente administrar bem os nossos recursos, né? Então, quando a gente fala de fome, a gente também constantemente aborda o desperdício das comidas, né? E aí a gente entra em questão que há muito desperdício, então a gente primeiro tem que melhorar esse erro de gestão, né? Para poder de fato combater o resto, no caso, o que seria a fome residual dessa mudança. E quando eu falo de reconhecer recursos, eu até brinco muito, porque quando você começa a ter esse processo de se reconectar ao tempo de vida, né, a você mexer com a terra, a você entender que o teu alimento ele não vem numa embalagem, ele não nasce numa embalagem, né, você começa a ter um tempo melhor, né, do tempo da vida real, né, que é um pouco diferente dos homens. E ao mudar essa sua visão sobre observar os recursos da sua volta, você vê o quanto rico a gente é de recursos para poder começar algo. Então, eu já tive a oportunidade de trabalhar em várias realidades, inclusive aqui na minha casa, e ver que há um desafio tremendo para começar, mas é um ponto de partida interessante, porque você começa a reconhecer as coisas que você tem. Então, aqui, ao andar pela minha rua, eu identifiquei pelo cheiro mesmo, tem uma hamburgueria que ela produz hambúrguer e, consequentemente, tem um descarte de aqueles potes de manteiga ou margarina de 20 litros. E eles descartam ali para quando pegar, e esses potes eles são muito bons para você começar a pensar numa gestão de composteira, reaproveitando isso, né? Porque eles têm uma estrutura boa, tem uma tampa, né? Que quando você quer fazer a compostagem em casa, é interessante você entender que tipo de compostagem você quer fazer, né? Existem vários tipos de compostagem que são só técnicas para você acelerar esse processo de decomposição do alimento, né?
e a demanda também, né? Tem que saber o quanto você produz, né? Então, assim, eu acabei pegando que vai dar para ver direitinho, ó. Vou passar rápido que não tem propaganda nenhuma, mas ele serve muito bem para você lacrar, né? Para você pegar o seu alimento e misturar com matéria seca, né? E consequentemente iniciar esse processo de compostagem. O que é importante saber, para não ficar falando de uma forma muito monótona? Você trabalhar com alguns tipos de... É muito estranho falar, gente, desculpa, porque de vez em quando eu estou vendo com um monte de quadradinho aqui, e aí eu imagino que está todo mundo dormindo. Mas, obrigado. Uhul! Gente, vocês reanimam, gente. É exatamente isso. Muito obrigado. Eu preciso ver vocês. Vamos lá. Perguntas, respostas. Por que fazer compostagem? Eu acho que eu já deixei bem claro, né? É uma maneira de a gente poder colaborar para que não haja contaminação dos nossos resíduos, né? Que a gente possa dar um descarte correto. E com isso, aproveitar nossos recursos para fortalecer, devolver para as nossas plantas, e o processo de plantar é muito interessante para a gente entender o tempo da terra, né? O tempo da vida, etc. Show! Quando você começa a fazer esse processo de descarte, você começa a abordar outros campos, porque essa organização é muito importante, né? Primeiro você tem que separar, entender qual é o seu tipo de consumo, né? Aí você já começa a refletir que tipo de coisa que eu estou consumindo, né? Aí você começa a refletir os resíduos e como que você vai descartar de uma forma correta. Aí tem gente que tem a opção de descartar em minhocário, fazer teste de minhocário. Já ouviram falar disso? Minhocário? É uma forma de compostagem muito, muito interessante, nutritiva, porque as minhocas tem uma função maravilhosa na parte da decomposição mesmo dos alimentos, né, e na criação do solo, para tornar o solo aerado. Enfim, é um composto de alta qualidade. Porém, você tem algumas dificuldades, algumas restrições no que você coloca nessa compostagem. Por exemplo, você não pode botar alimentos cítricos, né? Então, para o seu dia a dia, de repente, para você começar um hábito, é interessante você pegar hábitos que sejam mais condizentes com o seu dia a dia. Então, um dos exemplos da compostagem que a gente tem, né, é essa compostagem térmica, que, no caso, a gente trabalha com a alimentação da matéria seca e da matéria úmida, né, separada numa proporção normalmente de 3:1, e na hora de descartar esse alimento, por ela utilizar um processo de decomposição de aquecimento, né, porque você trabalha com biobactérias, trabalha com aeração, você pode descartar alguns alimentos como a carne, né, que ela tem um cheiro, ela é um cheiro mais forte também, que é interessante ver essa proporção de quanto de matéria seca você vai misturar. Eu falo aqui matéria seca e tal, porque eu combinei com a Lu antes, e eu mandei um vídeo do vasocompostor que é do próprio Instituto Lixo Zero, e ela explica, né, quais as matérias secas que você pode utilizar, como folha seca, como caixa de ovo, de papelão, como serragens, são os materiais que você pode utilizar de acordo com o seu recurso, né, ver o que está à sua volta, para fazer a sua compostagem. Então, mas compostagem também dá um trabalho, sabe? Quem já
Quem já tentou compostar aí? Peraí, isso é uma boa pergunta. Eu posso fazer uma pergunta? Fazer uma pergunta para quem está aqui, se puder. Alguém já tentou compostar seus alimentos? Alguém faz a compostagem em casa aqui? Já tentei. Ó, Pedro, você faz compostagem, tentou ou continua? Eu fazer compostagem com os alimentos daqui, eu precisaria de um espaço maior. Então, na primeira vez que eu tentei, deu até certo, mas muita coisa eu tive que jogar para lixeira, porque o meu espaço em si, né, para compostagem não supre a demanda aqui de casa. Mas é muito bom. Obrigado. Beleza? Eu tenho, na verdade, o mesmo problema do Pedro, né? Que eu não tenho muito espaço aqui em casa, mas eu moro num condomínio grande, são 12 blocos no condomínio, e a gente, na verdade, tentou fazer uma composteira, digamos assim, comunitária, né, para todo mundo fazer. Rolou durante algum tempo até, mas enfim, alguns tiveram alguns problemas do condomínio, né, coisas que acontecem. Mas a gente tentou, a gente conseguiu fazer de fato, o composto ainda não está pronto ainda, já está no finalzinho do processo, mas foi uma experiência assim bem legal, até porque teve a questão do condomínio, né, da união das pessoas, todo mundo que estava com o objetivo, né, de descartar da maneira correta, né, os resíduos orgânicos de casa, né. Aqui, uma parada que eu ia falar, esses problemas, eles são problemas iniciais, assim, né, que quando a pessoa decide começar o descarte, tem mais alguém aqui na sala que gostaria de falar? Desculpa que eu já peguei o gancho. Tá ali. Eu tô compostando, já tenho tempo, né? Eu tenho a sorte de ter um quintal grande, tenho galinha também. Então, alguns alimentos a gente joga direto para as galinhas e outros a gente composta. Então, a gente já reduziu aí, sei lá, uns 60% do nosso volume de lixo. Óbvio que as primeiras compostagens, elas são muito sinistras, né? Às vezes dá muito bicho e tal, mas por eu ter quintal, isso acaba não sendo um problema. E agora a gente já adquiriu esse hábito, né? Eu acho que tão importante, né, quanto compostar é pelo menos separar o lixo seco do úmido, né? Então a primeira grande mudança aqui em casa foi deixar um potinho de sorvete na pia para todo o resto de alimento, casca, resto de coisa no prato, ir para ali. E ainda que a gente não compostasse na época, a gente já fazia essa separação que ajuda bastante lá na frente. E é isso. Boa. Então, duas coisas para comentar. Muito bom dessa participação, a iniciativa de todo mundo que está aí tentando compostar. Essas principais dificuldades, você entender, né, como o Pedro falou, o seu consumo, né, e logicamente você acaba refletindo sobre o seu descarte. Então você vê, olha, aqui em casa a gente tem um alto consumo e a gente tem um alto descarte também de matéria orgânica e etc. O tempo, né, que é necessário para você suprir. Então, por exemplo, eu dei um exemplo aqui de um balde, você vai fazer uma composteira para você. Tenho acesso à matéria seca, eu consegui o balde, você precisa de um tempo para esse material que você está depositando, né, se transformar em composto orgânico. E aí existe um processo. Normalmente você trabalha com, né, a princípio, né, três laboratórios de três baldes de compostagem, vamos colocar assim. Porque o primeiro você começa a fazer seu primeiro, né, depósito. Normalmente em um mês você pode pegar o seu potinho, como a Lu falou, e já separando durante o processo de fazer a comida o teu alimento ali no potinho e fechar, que é muito importante, um potinho com tampa para não ter
nenhuma mosca, botando lá, botando, né, filhotes, e isso acaba dando um aspecto meio desagradável, né? Mas até esses bichinhos, assim, eles acabam entrando dentro desse processo de composição, que é uma decomposição térmica, né? Então acaba tudo virando nutriente. Então você reflete sobre o seu consumo, você começa a entender o processo de organização que você vai fazer isso. Então, uma dica muito boa é você começar a aumentar durante tá cozinhando, se você conseguir picotar melhor, os alimentos condicionam melhor ali, né? E aí você consegue ganhar mais volume, né? Ganhar mais espaço e alimentar a sua composteira. Como que você poderia alimentar a composteira assim? Aliás, eu gostaria de saber como que vocês se organizaram, porque você vai precisar até ter o seu composto um tempo para esperar isso, né? E aí, recapitulando, eu estava falando de 3 baldes que podem te auxiliar. O primeiro balde você deposita durante, né, um mês, uma vez por semana, 2 vezes por semana, o seu materialzinho ali, seu orgânico, e dá uma mexida. Depois de um mês, você tapa ele, deixa ele descansando e começa o seu outro balde. Aí, nesse segundo balde, você está fazendo o mesmo processo do primeiro, enquanto isso, o segundo está descansando. Aí você vai revirando também um pouco esse balde, o primeiro balde, para dar uma aeração, né? Porque o processo de decomposição ele tem várias etapas, né? Primeiro você tem muita oferta de matéria orgânica, então tem uma atividade muito grande de quebra de partículas. Então, quando você coloca um alimento numa composteira, você sente ali que o calor, depois de um certo tempo, há uma atividade ali que libera um certo calor, né? No caso dessa termofílica que eu estou falando, nessa composteira térmica. Então, enfim, esse processo se vai, depois que você lota essa segunda, o primeiro balde já está quase no fim. Eu tô Oi, tá ouvindo? Voltou. Opa! Então, eu estava falando sobre os baldes, enfim, há um processo onde você tem que respeitar o tempo de decomposição, e normalmente 3 baldes suprem uma necessidade inicial. O que eu poderia falar agora de interessante? E como que faz esses baldes, Gabriel? Como que é, assim? Se fura ele? Como que é o processo de montagem? Eu vou explicar. Boa. Assim é muito melhor. Como que eu posso começar a fazer isso, né? Eu consegui o balde, eu separei a matéria orgânica, eu me organizei para botar os compostos orgânicos num baldinho, né? Eu separei as folhas, enfim, a matéria seca, e arrumei o balde. Você vai fazer uma compostagem normalmente, né? Essa compostagem térmica aqui, você vai precisar de ar passando para esse composto, né? Aí você faz pequenos furos, eu não sei se você... porque a luz já está ligada, ela já fez, né? Você faz pequenos furos nesses baldes, eu não sei se dá para ver. Dá para ver? Você faz alguns furos nas tampas também, para facilitar o fluxo de ar, né? E o mais interessante é que antes de você começar, você vai preparar a composteira, né? Então você vai forrar essa matéria seca como se fosse uma caminha, um ninho.
né? E isso é muito importante para você melhorar esse processo de aeração, porque, né, o alimento, se ele entope o duto, ele, além de atrair moscas, né, alguns vetores, ele dificulta, né, o processo de aeração. Então, aí você já resolve esse problema do cheiro também. Então, é muito importante você fazer você dá uma forrada legal assim pela parte da lateral e no fundo, e aí você faz o depósito. Você depositando, por exemplo, como eu falei, 4 vezes ao mês, né, no processo mensal dessa composteira que você vai abrir, você ficar atento à proporção de matéria orgânica que você vai depositar e a matéria seca, né, no caso. Então, a gente trabalha numa razão de mais ou menos 3:1 ou 2:1, né? Então, o punhado de matéria orgânica que você vai botar, você bota 2 punhados de matéria seca para dar essa misturada. Fale. Dúvidas, o que pode ser essa matéria seca? Então, eu não sei, acho que de vez em quando eu não sei se vocês estão me escutando. Pode ser folha seca, tipo folha da tua calçada, e isso entra naquela parte que eu falei de você observar os recursos da sua volta, né? Então, caixa de ovo, que muita gente pega os ovos e não sabe, né, o que fazer com a caixa de ovo. Uma das boas funções que você pode fazer é picotá-las também, misturar bem. Serragem, né? De vez em quando tem uma serralheria, alguém perto. Isso é bom para você identificar né, o que tem à sua volta da sua casa, quintal, né? E se você reparar, de vez em quando, pessoas que moram no apartamento e tem um serviço de coleta né, tipo conlurbe, essas de limpeza, tem um hábito muito interessante que eles fazem de pegar todas as folhas varridas, botam tudo dentro no saco plástico, né? Não sei se alguém aqui já reparou isso. Então, grande parte dessas folhas que você pode utilizar, você pode pegar dessa galera que já juntou a folha para você, né? Que está fazendo um descarreto, misturando folha com plástico para jogar tudo num aterro sanitário, né? Então, você já tem alguém que organiza a folha para você, né? Então, começa a olhar os recursos que você pode ter à sua volta. O Pedro levantou a mão. Não, só um adendo, que quando for a caixa de ovo, o ideal é que seja aquela caixa de ovo de papelão. Sim, pô. Perfeito. Perfeito. Era só isso. Plástico, né? Também, né? Isopor, sei lá. Exatamente, muito bom, bem lembrado, muito obrigado. Enfim, mas tem uma outra coisa assim que porque há um desafio de você começar, né? É tentativa e erro. Quando você vai tentar fazer uma horta, um dos ensinamentos que eu tive foi que não existe horta perfeita, sabe? Tem a sua tentativa de fazer essa horta. Lógico que quanto mais informação você tiver, mais chance de você chegar ao objetivo que você quer. Mas a compostagem também segue uma linha parecida, assim como as experiências da nossa vida. E nesse intuito de poder facilitar também, e a gente que mora na cidade, eu moro no Rio de Janeiro, existem algumas iniciativas interessantes que procuraram se organizar, né, e oferecer um serviço nessa gestão de resíduo orgânico. Aí, dentre eles, tem aqui a Ciclo Orgânico, que já trabalha isso aqui no Brasil, aqui no Rio já há um tempo, né? E eu sou do Vivência na Essência, apesar de estar aparecendo aqui como Cristina, que é minha mãe. A gente trabalha com educação ambiental, né? E aí tem um dos parceiros nossos aqui na Tijuca, que se chama Composta e Resíduos, né? Que é um pátio de compostagem que oferece serviço de coleta de resíduos orgânicos. Ou seja, eu uso apesar de já fazer compostagem, né? Eu utilizo esse serviço, né? Avalio esse serviço também, né? Mas eu entendo que ele
bem interessantes para a galera que quer já ter uma consciência, mas, pô, eu não tô com tempo para ter esse tipo de experiência, sabe? Eu adoraria descartar de uma forma correta, mas, putz, eu não, sabe, não dá, não consigo. Aí tem esse serviço que se preocupa em entregar o baldinho para você, né? Você recebe um balde mais ou menos parecido com o que eu mostrei aqui da composteira, de uns 20 litros. Aqui depende do seu consumo também, né? E eles vão lá mensalmente, dependendo da intensidade que você quer, e eles recolhem os seus resíduos. O interessante é que você começa a gerar dados em relação a isso, né? Porque, apesar de eu ter falado bastante aqui, o que eu mais quero reforçar é da importância da nossa iniciativa, da nossa experiência, né? Ver qual é a troca que a gente está tendo ao se propor a fazer certo movimento, né? Esse Instituto Lixo Zero, a proposta do Lixo Zero, eu até achei engraçado porque se a gente entra numa obrigação de lixo zero, parece uma realidade muito surreal para o que a gente está vivendo agora, né? Aí depois eu estava refletindo sobre o lixo, eu falei, talvez o lixo zero seja porque não é lixo, né? São vários resíduos, são vários recursos, e aí por isso que não tem lixo, por isso que o lixo é zero. E aí você através de pequenas experiências, você vai colhendo resultados, né? Então, nesses serviços, por exemplo, eles pesam a quantidade de resíduo que você descarta, né? E eles quantificam isso e depois de um certo tempo mostram para você, em tanto tempo você já descartou a meia tonelada de uma forma correta, que foi transformada em resíduo, enfim. Tem muita demanda para esse tipo de mercado, né, para esse tipo de iniciativa. Isso é muito engraçado, isso é muito interessante também para quem acha que tentar ser um sustentável, né, você tentar melhorar a sua pegada, né, você tentar reduzir o seu impacto negativo no ambiente, seria algo que não tem nada a ver com o meio capitalista que a gente vive. Não dá para você, o capital, no caso o dinheiro, também é um recurso, né, que tem a sua importância e você pode utilizá-lo da melhor forma também. Então você começa a ressignificar os seus recursos. Então a gente fala aqui no Rio tem uma demanda de mais ou menos de 5 toneladas dia de resíduos, assim, eu posso estar isso ou para mais, entende? E enfim, isso todos os dias, sabe? Então esses pátios de compostagem que dão um destino correto para os orgânicos, a Lu falou muito bem, né? Uma das coisas que eu esqueci de falar é que quando você se propõe a fazer compostagem em casa, né, no teu pequeno laboratório, você vê que o volume do teu lixo, mais de 50%, né, ou 50% é só de orgânico. Então, a gente está falando de volume, então metade da quantidade de vezes que você descarta o seu lixo, né, você acaba descartando pela metade, né, o volume e resíduo que você utiliza. Oi, fala, Lu. Eu acho que é interessante também lembrar a galera que uma das causas do efeito estufa também são os resíduos orgânicos que a gente manda para os aterros, né? Porque quando a gente fecha numa sacolinha de plástico, esses gases, né, vão escapando e vão não se decompondo por inteiro, mas gerando esses gases que também aumentam o efeito estufa. Então, compostar é uma ótima solução aí para tudo. E uma coisa que eu queria te perguntar, Gabriel, é que pelo menos aqui na minha experiência de compostagem, é que vai se gerando, né, não vou chamar de chorume, agora é biofertilizante, vai gerando esse biofertilizante no fundo, né, por causa dos processos, e aí vai acumulando muita água. E como que a gente faz esse gerenciamento desse biofertilizante? Se a gente dilui ele na água para poder fertilizar, como que é esse manejo? O biofertilizante, ele acaba aparecendo em maior ou menor quantidade, dependendo, né, do tipo de matéria seca que você utiliza, né? Eu já utilizei nessa experiência de compostagem doméstica folha seca
já utilizei um pouco de grama também, mas principalmente usei serragem. E aí, quando você está remexendo já depois de um certo tempo, quando você deixou descansando, já houve todo o processo de decomposição dessa matéria, ela já está mais terrosa, assim. Você percebe que, por exemplo, a serragem, ela absorve muita água. Então, uma experiência que eu tive nessa proporção que eu utilizei, né, você pode estar vendo, de repente você está utilizando menos matéria seca e aí está gerando mais resíduo, né, mais água e tal. Se você adiciona mais matéria seca, ela tende a absorver mais. Entende? Isso faz parte do seu entendimento, que tipo de resíduo você está botando. Mas, por exemplo, dependendo de cada... Eu tive a experiência com a serragem, ela absorveu muito. Parecia depois um miojo, assim, sabe? No final das contas. Não, infelizmente... Mas aí depois de um mês, mais um mês, né? No terceiro mês, você começa a sentir um cheiro de terra. Isso é muito legal, né? Isso é, aliás, uma das indicações que você tem para você saber se a tua composteira está indo bem e tal, é você realmente começar estou sentindo um cheiro mais terroso, um pouco mais cítrico, assim. Ela vai te dizendo a saúde da sua experiência, né? Então, mais uma vez, é muito importante a gente estar presente nas nossas experiências, nas nossas vivências. Então, essas informações que a gente troca, de vez em quando fica meio perdido, mas tenta fazer o seu melhor mesmo, né? Colhe as informações do jeito que você consegue, compartilha essas informações, que é o que a gente acaba fazendo, né? E te traz muitas experiências interessantes. O chorume também, né? No caso, o biofertilizante, no processo da tua composteira, você pode fazer uma torneirinha também, né? Eu acho que muitas pessoas já viram que você pode fazer um furo e adaptar no final para uma torneirinha para você poder recolher melhor o seu chorume, né? No caso, o seu biofertilizante. Ele pode ser, como vai ser um líquido concentrado, né? E se você faz isso numa forma fechada, não tem chuva nem nada, é um líquido concentrado. E aí tem uma proporção, né, dependendo dessa concentração, de 10:1, né? Então, você bota 1 mililitro de biofertilizante, 10 mililitros de água, por aí vai. Aí é interessante você ver essa proporção e bota nas plantas também. Então, por ser concentrado, você não vai gerar muito biofertilizante também, né? Por ser um laboratório que a gente está falando aqui, um laboratório em menor proporção, né? Você vai ter um controle maior. Fale, Tupá. Eu sou Pedro. amigo e parceiro do Gabriel no Vivência da Essência. E se você for jogar direto na terra, realmente, né, 1:10. Mas se você quiser borrifar direto nas plantas, o ideal é que seja de 1:19 de água. Desculpa, era só... Não, perfeito, exatamente, é a proporção, né? Foi uma coisa que o Topá chamou a atenção também nessa linha de raciocínio, é a proporção das coisas. Então, quando a gente trabalha num quintal, como a Lu tem a oportunidade de fazer esse tipo de experiência, ela pode utilizar uma proporção. As galinhas também, aposto que elas fazem um papel papel do compositor maior do que você gostaria, né? Acabam atacando bananeiras, etc. Mas é isso, né? São experiências, são trocas, e a gente vai fazendo e descobrindo essas proporções. Pois não. Dúvida. Depois que eu compostei meu resíduo, que virou ali um material para as minhas plantas, eu uso toda aquela terra para plantar, eu tenho que misturar esqueci agora. Esse Composto orgânico em alguma proporção? Como é que faz para eu usar esse material para estar plantando? Lá no Vivência a gente teve um laboratório
no horto, né? E aí, dentro desse laboratório, a gente fez a gente aproveitou os recursos que tinham de um terreno, né, e fez uma espécie de hortinha. E aí, nessa hortinha, a gente cobriu, né, conseguiu fazer uma espécie de cercado, cobriu com essa folha, com essa matéria seca, deixou descansar e depois pegou um pouco desse composto e pôde plantar, né, as mudinhas diariamente nesse composto. Mas é um composto muito rico, é muita matéria orgânica, né? Então, assim, é muito legal você poder misturar com, por exemplo, aquela terra parada, aquele vaso que a planta já morreu. E, aliás, uma coisa muito legal quando você começa a plantar, né? E aí você entender o tempo de descanso da terra. Então, você preparar uma terra e plantar logo, ainda tem um tempo para ela começar a se adequar, não? Então, equilibrar um pH. Então, tem um tempo para as plantas, né, no caso, a terra se equilibrar, né? E aí é legal você ter uma caixa de terra, por exemplo, eu utilizo aquela caixa, eu tenho até aqui, mas aquela tipo arquivo onde você fecha, sabe, grandão. Eu peguei uma caixa, eu vou trazer para vocês, mas é só um minutinho, pode ser? Já, ó. Pausa para os comerciais. Brincadeira, gente. Aham. Aqui, ó. Esse daqui eu consigo fechar. Eu consigo botar a terra que eu quero aqui, manter a umidade, né? E eu consigo mexer a terra. Então, por exemplo, é interessante quando você pega esse composto e mistura com a terra, né? No caso, para dar uma renovada. Você pode utilizar o composto direto, mas para uma maior produtividade, é interessante você dar uma renovada com outras terras paradas. Te mexe, né? Te faz se mexer também, né? Dinâmica também, porque não como seja estático e a planta fique parada, ela te exige uma certa dinâmica, né? O plantar, você separar o seu resíduo, você tem que sair da tua zona de conforto ali, né? E focar no resultado, tipo assim, e é muito interessante, sabe? Os resultados, por menores que sejam, acho que a galera que se manifestou aqui pode compartilhar. Assim, é um pouco difícil no início, e a gente se conecta por essas dificuldades, né? Eu estava trocando uma ideia com vocês na outra live, falando sobre isso. Assim, quando a gente compartilha essas dificuldades de se compostar, como que a gente separa os resíduos, como é que a gente vai fazer com os recicláveis, tem coleta seletiva, né? Como é que isso é feito? É muito legal, porque te dá uma esperança também, né? As pessoas mostram, falam assim, eu tive experiência com isso, eu gostei, tive dificuldade com isso, como você resolveu isso? E eu acho que é um pouco desse movimento, assim, por menor que sejam essas decisões, parece que é ínfimo, né? Eu estava falando com uma amiga minha que ela veio com um discurso, né, que muitas pessoas devem se identificar, assim, falando assim, que adianta fazer isso, né, se depois as grandes empresas, sabe, os grandes geradores de lixo, né, elas estão nem aí para continuar produzindo e tal. Mas é interessante você ver que essa mudança ela vem através da transformação do nosso hábito, né? Então a transformação do hábito de cada um acaba pressionando, né, o público-alvo dessas empresas. Se o público-alvo dessas empresas está botando o dinheiro dele para outro lugar, né, eles vão ter que correr atrás disso, né? Você está tendo uma pressão disso, então aquela transformação que a gente idealizaria para grandes transformações, elas de fato, né, só vão realmente ocorrer
se ocorrer uma pressão de cada um mesmo. E para que a gente vai fazer essa pressão? Assim, quando a gente entende a importância disso na prática. Então, e mudando também os nossos hábitos, né? E, como eu já disse, a gente pode botar o nosso dinheiro para investir em movimentos que a gente acredita, que estão dentro do nosso objetivo, né? E nessa rede maravilhosa você acaba encontrando muitas pessoas com soluções que você nem imaginava. Então a gente veio falar aqui um pouco de compostagem, existem muitas informações técnicas, como fase termofílica, como que é o processo anaeróbico do alimento, quais são as bactérias. Isso é muito interessante de você aprofundar, mas para uma conversa aqui, o mais legal é falar assim, tá ao nosso alcance, sabe? É uma experiência interessante, né? Experimenta para ver, né? Diz aí qual é a sua experiência, né? Qual é o seu resultado. Compartilha isso com as pessoas à sua volta, né? Observa essa troca e aprofunda o conhecimento, né? Porque quanto mais a gente estuda, mais a gente troca, mais a gente vê que tem muito mais pela frente. É muito legal, porque você botar em prática essa parte de você reconhecer os recursos à sua volta, você descobre que tem coisas na sua casa, no seu armário, que servem para você atingir aquele objetivo que você estava idealizando como, eu quero uma composteira, mas eu só vou comprar aquela composteira de 50 litros que vem 3 caixas hermeticamente fechadas da Johnson's Crisis, sabe, dessas empresas que vendem uma solução sustentável, mas é mais um plástico, né? É mais um... Então você vai, como que eu posso dizer, você vai filtrando melhor as suas ações, né? Analisando melhor o seu olhar em relação à sua riqueza de olhar em relação aos recursos que tem à sua volta. E a compostagem vai te dar um pouco disso, né? Separar os seus resíduos também vai te dar um pouco dessa experiência também, né? Você vê a consequência da sua pegada ambiental no planeta é interessante, né? Para poder fazer uma melhor gestão. Não adianta a gente aproveitar um esporro assim, não adianta a gente falar de grandes mudanças, né? De mudanças de governo, se a gente não participa nem da reunião de condomínio, né? A gente não sabe nem o que está acontecendo na nossa casa, quais são os tipos de... Qual a melhor gestão, né, da nossa casa, do nosso local. Então, pensar realmente global, mas agir localmente mesmo. E é isso. Mais alguma coisa? Como é que vocês estão? Está todo mundo dormindo? Eu acho super interessante o lance da compostagem, porque levando em consideração que no Brasil a gente recicla só 3% do lixo que a gente gera, e o nosso resíduo orgânico ele pode ser responsável por até 70% do nosso volume. Se cada um, né, começar a compostar em casa, a gente já vai ter aí pelo menos 50% do lixo que a gente gera reciclado, né? E é incrível como a natureza é perfeita e ela fecha esses ciclos, né? Quando a gente acha que uma planta, um alimento, uma fruta, ela tá morrendo, na verdade ela tá se decompondo para servir de alimento para novas plantas, né? Então, fechar esse ciclo, né, de pegar aqueles resíduos orgânicos que a gente não quer mais e até aprender a usar, né? Tipo, hoje eu já sei que a gente consegue fritar casca de batata, que dá pra gente utilizar aquelas partezinhas que geralmente a gente não usa, que o ideal é até não compostar a casca de banana, a gente colocar dentro de um pote com água, que ali vai virar um líquido que é super fertilizante também para os alimentos, a gente realmente se reconectar com o nosso alimento, né? A gente ingere muito processado. Ontem, no bate-papo sobre nutrição, foi muito falado sobre essa nossa reconexão, com o que a gente está ingerindo, né? Como que a gente está ingerindo, como que está expelindo nisso. E geralmente quando é lixo, quando fede, quando é sujeira, a gente não quer olhar, né? Quer jogar para debaixo do tapete, mas isso não faz o resíduo desaparecer. Então a gente olhar de verdade, né? Como que esse ciclo da natureza, como que ele pode ser perfeitamente fechado.
Então eu acho incrível a ideia de que a nossa comida, o resto da nossa comida pode virar comida de comida e esse ciclo vai ficar se retroalimentando assim para sempre. No final das contas, a gente sair do paradigma da escassez, né? Crise de alimento, 8 bilhões de pessoas, não tem comida para todo mundo, pra gente ver que só tem escassez porque tem desperdício, porque a gente desperdiça comida, porque a gente já gera alimento para 10 bilhões de pessoas, mas é alimento que se perde na logística, que é desperdiçado, né? E tomar consciência do nosso papel como seres, né, agentes transformadores aqui no planeta e utilizar dessas tecnologias, porque às vezes a gente acha que tecnologia é robô e digital e não sei o que, e na verdade são técnicas até mesmo ancestrais, né, de pessoas que já viveram aqui no planeta há muito tempo, que precisam desse resgate e, claro, né, de uma lapidação científica para a gente estar consumindo e gerindo melhor os nossos recursos. Perfeito, é exatamente isso. É exatamente isso. E quanto a compostagem é um excelente, né, é um excelente passo. E depois, quando você começa, você vai vendo que, poxa, até o último, a gente está aprendendo até o último suspiro. Então, existem práticas ancestrais que são contextualizadas agora com aplicativos, né? Você começa a entender, por exemplo, a importância do solstício, né? Você começa a entender a importância do sol nesse processo que a gente está de plantação, a importância do ciclo da chuva. Ter a noção que a água, isso é muito legal, eu gosto de falar, e o Pedro tá comigo assim, a gente fala assim, a água que existe no planeta é a água que sempre existiu, né? O xixi de dinossauro que a Lu tá bebendo ali, ó, é isso, tá bebendo xixi de Tiranossauro Rex, enfim, é a água que sempre existiu, existe água dentro do nosso corpo, né? Quando a gente depois morre, a gente vira composto orgânico, a gente faz parte desse processo, né? É muito interessante porque eu mas reforço no Vivência na Essência que a nossa movimentação é através da identificação, né? Quando a gente se identifica, né, a gente consegue atuar melhor nesse processo de mudança. Não tem como você mudar nada se você não gerar identificação, né? E aí, quando você se identifica parte desse processo, começa a você ver como que você participa de formas que você nem imaginava. De vez em quando tem uma discussão que é meio... Você vai falar sobre biopirataria. Eu tenho uma reflexão em relação ao ser humano como uma espécie de passarinho, porque durante nosso período nômade, a gente levou plantas e sementes para outros lugares, entende? A gente faz parte do planeta Terra e esse movimento também faz parte das plantas se movimentarem através dos pássaros, né? Então, nós também somos polinizadores, se você for pensar nisso, né? A gente também serve a algo, a gente também serve a natureza, a gente faz parte disso. Um fato interessante é que esse mundo vegetal já está há muito mais tempo que os seres humanos aqui na Terra, né? E aí a gente tem essa cultura de como se fosse o consumidor do planeta Terra. A gente vai consumir todos os recursos, né? Mas as plantas utilizam muitos os seres humanos também, né? Então, de vez em quando, a gente está pegando e achando que a gente está servindo... A gente está se servindo de muitos alimentos, os alimentos que utilizam da gente para se proliferar, né, e ganhar espaço. Isso é muito engraçado de você ver, né? Enfim, quanto tempo que a gente tem, cara? Então, a gente tem 7 minutos para terminar a live. Eu queria abrir agora, né, se vocês pudessem abrir o microfone, tirar dúvidas, fazer perguntas, a gente fazer uma troca aqui para finalizar. Eu acho que ia ser massa. Será que vocês topam? Na verdade, eu queria só agradecer, porque um dos motivos da gente estar aqui é de trocar informação, né?
de receber informação e de estar sempre aprendendo. E a questão que você falou, Lu, de não precisar necessariamente colocar a casca de banana na composteira, que você pode fazer um biofertilizante disso, foi total novidade para mim. E eu adoro banana. Então, isso vai ser maravilhoso, porque minhas plantinhas precisam de mais fertilizante. Obrigada. Imagina! Eu que agradeço pela presença, por essa troca, pelo projeto incrível, né, que vocês três tocam. Quero saber das próximas ações do Vivência, o que vocês estão fazendo. Conta aí pra gente, já que ninguém mais se manifestou. Bora vender o peixe de vocês, gente. Eu queria só falar uma coisinha que você falou da casca de banana, e eu acho que nós três aí do Vivência, a gente lembra muito de uma pessoa muito querida, que é a Regina, do Favela Orgânica, que ela, o lema dela é do, como que é? Até o talo. Até o talo. Ela aproveita tudo. Ela tem faz até umas lives assim, o que você tem na geladeira? Vamos ver o que tem para fazer. E aí a pessoa mostra a geladeira e ela fala, dá para fazer isso. Ela é zero desperdício. E agradecer aí também essa live no Meet aí, maravilhosa. Parabéns. Obrigada, gente. Está sendo uma honra receber vocês aqui na Semana Lixo Zero Resende. E... muito bom. Quer Muito falar mais bom. alguma coisa, Gabriel? Não, agradecer mesmo. Teve uma hora que deu uma travada aqui, mas no final das contas, assim, é muito bom fazer acontecer. Agradecer a oportunidade, paciência, a energia de cada um mesmo. Atenção, que de vez em quando é muito difícil, a gente tem muita distração também, a cabeça e tal, mas a prática faz a gente ficar cada vez mais presente. Então, agradecer muito essa oportunidade de prática, né? Que todo mundo consiga cada vez trocar mais, né? A gente está fortalecendo essa rede. O Vivência, ele trabalha através da educação pelo exemplo, né? Que a gente acredita que não há educação sem ser o exemplo, e ser o exemplo tem vários desafios, assim. Então, vamos aí, estamos todos juntos nesses desafios, né? Se conectando por esses desafios. E, pelo pouco que eu escutei de cada um, assim, por mais que seja meio difícil, né? Todo mundo tira uma experiência boa, né? No final das contas. Então, eu me senti muito... Eu me incomodava muito quando eu misturava o plástico com banana, por exemplo, sabe? E aí eu ficava assim, cara, eu não posso estar pregando uma ideia de consciência ambiental e continuar descartando de uma forma errada, sabe? Eu acho que essa é a cereja do bolo, assim, da live, mais ou menos, é você reduzir as suas incoerências, né? Começar a viver em paz, e vai te trazendo resultados, assim, maravilhosos. Você vai conectando com pessoas maravilhosas, sabe? Vai se incentivando e até as próximas, assim, porque esse é só o início, né? Com certeza. O intuito da Semana Lixo Zero é realmente trazer a reflexão, né? Não é faça isso porque é certo, faça isso porque é errado. Se você não tá fazendo, você tá... É realmente trazer uma reflexão, porque quando a gente começa a refletir, né, sobre esses hábitos e sobre como eles podem mudar, vai fazendo sentido, né? Eu acredito que o mundo está caminhando para essa sustentabilidade, não é por causa do marketing, por causa que os famosos... É porque realmente faz sentido, é porque é economicamente viável, é porque quando a gente presta atenção e tem consciência no que a gente compra, no que a gente descarta, a gente está gerindo melhor o nosso dinheiro, sabe? A gente é uma sociedade capitalista. Então, se a gente é realmente capitalista, vamos parar de jogar dinheiro fora, né? Vamos parar de estar rasgando dinheiro, de estar jogando comida no lixo, num planeta onde as pessoas ainda passam fome. Então é realmente a gente fazer esse conteúdo para a galera ir começando aos poucos também, porque eu acredito que ninguém aqui nasceu sustentável e está fazendo tudo certo. A gente é humano, tem os nossos deslizes e vai morrer aprendendo, né? Mas então, mais uma vez, queria agradecer
por vocês três terem vindo aqui compartilhar o conhecimento de vocês, o projeto de vocês, né? Vou convidar também quem está aqui assistindo a conhecer o projeto de vocês. Sigam o @Vivência na Essência no Instagram. E agradecer por estar finalizando esse terceiro dia de Semana Lixo Zero Resende, né? Recebendo aí vários conselhos, dicas, né? E conhecimento sobre a compostagem.